Saúdo todos os amados e queridos companheiros, todos os servos e servas de Deus aqui presentes, com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amados, podeis tomar o assento, por gentileza. E eu quero dizer aqui da nossa alegria de termos conosco o nosso pastor Joel Freire Costa, nosso companheiro, amigo, pastor presidente da Confradeb e também do Ministério do Belém. Com ele, eu saúdo toda a diretoria da Confradeb presente. Também saúdo a pessoa do pastor Salmão Silva, nosso companheiro, amigo, pastor presidente da Regional Nova Inglaterra. E ao citar o seu nome, nós também saudamos todos os companheiros pastores, tanto da Regional Nova Inglaterra, quanto de outras regionais que estão conosco aqui nesta hora. Quero agradecer de todo o coração a pessoa do pastor Salmão, que nos convidou para participarmos da preleção desta escola bíblica de obreiros. E eu confesso que eu gostaria de estar sentado ali e continuar ouvindo os mestres, né? Os professores, depois de uma palavra do pastor Burden, que foi tremenda, e depois vem o Gibara e faz o que fez, né? Eu fico aqui já tremendo as canelas, mas Jesus é bom. Quem pode dizer amém? Amém. Damos as boas-vindas a todos os companheiros, a esta escola bíblica que só nos edifica. Isso é coisa muito boa. Deus usou o pastor Burden para escrever o livro do qual está baseado os estudos que estão sendo ministrados nesta EBO. Eu confesso, os amigos, que quando eu cheguei na América, eu não usava óculos. Mas, eu de vez em quando tenho que ir no Walmart, porque aqui ali quebra, estraga, eu vou lá. É bem barato lá, né? A gente não tem muito problema, não. Mas a vista diminuiu, né? Na hora que eu não enxergo letra, aí fica difícil. Nós estamos centrados aí no tema: levantemo-nos e edifiquemos, princípios transformadores na vida e ministério de Neemias. Nos coube, por misericórdia de Deus, o subtema: lidando com ameaças internas. E antes de qualquer coisa, é bom lembrar que o nome Neemias, segundo nós pesquisamos, quer dizer aquele que Deus consola, ou aquele que Deus conforta. Deus é o fiel consolador. Deus é o fiel confortador. Quantas vezes nós, como servos, obreiros do Senhor, já passamos pelo estreito, todo mundo já passou por isso e passa. Mas quando tudo parece que está se fechando o túnel, Deus envia aquela luz lá no fundo do túnel e nos traz o bálsamo, o consolo. Nós vamos encontrar Neemias diante de uma situação difícil. Mas quem é fiel, quem serve a Deus com convicção de que esse Deus não perde a parada, tem consciência que ainda que hajam lutas externas, como nós ouvimos o pastor Gibara falando, de oposições, como também as lutas internas, não se apavora, não se desespera, porque nós temos um Deus em que nós podemos confiar. Amém, irmãos? Nós sabemos, Neemias e o povo judeu, que muitos anos foram cativos para a Babilônia, agora estavam sob o domínio do Império Medo-Persa. Neemias servia como copeiro do rei Artaxerxes, que também era conhecido como rei Assuero. Também sabemos mais tarde que ele foi autorizado por este mesmo monarca a realizar a reconstrução dos muros de Jerusalém, quando também se tornou governador do seu povo em Jerusalém. Convivendo no meio do seu povo, Neemias procurou ser um líder servo, justo e temente
a Deus. Quem pode dizer amém? No decorrer da vida, como cristão, como servo, um dia eu ouvi uma pregação impactante, e aquele pregador usado por Deus, ele dizia: quem não vive para servir, não serve. Jesus deu exemplos, os irmãos conhecem. Toma uma toalha, se cinge com ela, toma uma bacia com água e lava os pés dos discípulos. Quando termina, ele diz: vocês viram o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, e eu sou. Mas eu fiz isso para que vocês também o façam, do jeito que eu fiz. Vocês também lavem os pés dos vossos irmãos. Aí ele conclui dizendo: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Nós somos servos. Quanto mais nós entendemos que, pelo o que temos ouvido e visto, que quanto mais alguém sobe na escala eclesiástica, na questão da hierarquia funcional, da função, que geralmente começa com cooperador e chega a pastor, que parece que é uma escada, mas o que nós entendemos é que quanto mais a pessoa que é servo fiel de Deus sobe na escala ministerial, é como se ele estivesse descendo, porque quanto mais função, quanto mais responsabilidade se acumula, mais nós nos tornamos servos para servir. Quem pode dizer amém? Jesus foi o modelo, foi o exemplo, né? E Neemias, nós vamos ver no decorrer dessa pequena meditação que nós trouxemos aqui, pela graça de Deus, que Neemias foi esse tipo de líder. Convivendo no meio do seu povo, ele procurou ser um líder servo, justo e temente a Deus. No capítulo 5 do seu livro, Neemias continuou o seu propósito de reconstrução dos muros de Jerusalém, visando não apenas a estabilidade espiritual e política, mas também a criação de uma cidade santa e segura que viesse abrigar o templo de adoração a Deus, o que mais tarde o fizeram Zorobabel e outros. Todavia, a despeito das provocações, ameaças e intimidações de inimigos externos, enfrentou os inimigos internos. Estes últimos, movidos pelo egoísmo, a ganância e a usura. Nós vamos ler o capítulo 5 de Neemias para melhor entendermos esse relato dramático que Neemias teve que enfrentar. Abra sua Bíblia aí, Neemias capítulo 5, que eu vou estar lendo. É um pouco extensa a leitura, mas quem sabe se isso encurta o meu tempo. O tema que eu tenho desta leitura diz assim: os pobres murmuram contra os ricos. Neemias repreende estes últimos. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Porque havia quem dizia: com nossos filhos e as nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Servos aqui é escravos. E até algumas das nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão.
e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós outras vezes venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também um centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-oemos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez conforme esta palavra. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava cada dia era um boi, e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se preparavam. E de 10 em 10 dias, de todo vinho muitíssimo. Nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e tudo quanto fiz a este povo. Quem pode dizer amém? Amém. Aí está o relato, irmão, meus amados, dramático, de Neemias, mostrando que nenhum líder está isento de situações adversas no ministério. Agora nós não estamos lidando com inimigos externos, são os de dentro da nossa casa, são os de dentro da igreja. E nós vamos ver que essa situação se torna ainda muito mais difícil. Porque dos inimigos externos, nós não esperamos coisa boa. A gente já sabe que nós temos inimigos externos. E nós não esperamos coisa boa deles. Eles estão sempre nos atacando. Mas nós estamos sempre na trincheira. E os amigos que estão dentro da igreja, que são os falsos irmãos, como podemos nos defender? A situação fica mais complicada ainda. Talvez é por isso que o apóstolo Paulo, quando num só versículo bíblico, repete 9 vezes a palavra perigos, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 26, lembra que um desses perigos são os falsos irmãos. Você já leu sobre isso? Isso é muito sério. O salmista também diz: o meu amigo que comia comigo no meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar. Essa foi uma profecia do salmista, com referência a Judas Iscariotes, que comia na mesma mesa do Senhor com os outros apóstolos.
e acabou vendendo o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Temos muitos inimigos internos em nossos calcanhares. Exemplos: os falsos amigos que nos abraçam pela frente e nos traem pelas costas. Isso é muito sério. Falam mal de nós, pastores, e torcem para que tudo que fazemos pelo bem da obra de Deus e da igreja dê errado. Você sabia que tem gente na igreja com esse pensamento? Torce para que as coisas deem errado e aplaudem quando as coisas dão errado, porque eles não são pela obra, eles não estão preocupados com o bem-estar da obra, eles estão com segundos interesses. E nós temos que entender que isso sempre existiu e sempre vai continuar existindo na igreja. Nunca se iluda como líder e achar que você detém uma liderança que se submete, que aceita a sua liderança 100% na igreja. Nem Jesus não teve esse percentual. Vocês leem a palavra de Deus, sabem que um dia ele fez um discurso tão duro que foi saindo, as pessoas foram embora. Foi quando ele virou e falou para os apóstolos: vocês também não querem, não? É quando Pedro responde: onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Você pode dizer amém por isso? Amém. Ainda bem que nós temos o Senhor, aleluia, que tem palavra de vida eterna. Por isso é que nós não arredamos pé. Temos inimigos internos, temos, e sempre vai continuar tendo. Mas nós temos um amigo, que é o amigo das horas certas e incertas. É amigo quando nós estamos fazendo tudo e tudo indo muito bem. Mas é o mesmo amigo quando nós estamos no vale, quando nós estamos chorando, quando nós estamos padecendo uma dificuldade, e às vezes não aparece ninguém para nos ajudar. Mas ele garante que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há falsos irmãos que agem como Lúcifer, o pai da rebelião. Eles geralmente são honrados pela liderança, mas vivem insatisfeitos. Eles querem mais. Eles querem mais tarde abrir igrejas e, pasmem, com os nossos membros. Você pode dizer amém por isso? Com os nossos membros, né? Aproveita a oportunidade de conviver, de fazer amizades ali, e saem da igreja, porque eles querem, eles têm um pensamento. Eles não querem evangelizar e discipular. Isso dá muito trabalho. E evangelizar e buscar pessoa nos valados, ir atrás de quem não conhece Jesus. Porque mesmo depois de aceitar Jesus, ainda precisa discipular. Até a pessoa ser discipulada para entender o que é ser um membro, o que é que ela precisa ter de responsabilidade com o tempo de Deus. Entender que ele precisa reconhecer que Deus é dono de tudo, ser um fiel dizimista, isso dá trabalho. É muito mais fácil, né? Pegar o peixe e pronto. Aí fica mais fácil. Porque a pessoa está pensando em lucro imediato, em interesse próprio. E nós sofremos com isso, porque nós não sabemos o que está dentro do coração das pessoas. Mas a Bíblia deixa bem claro que aqueles que usam de engano não permanecerão na casa do Senhor, porque eu não conheço a intenção do coração, mas há um Deus que sonda os corações, sonda as mentes, para dar a cada um segundo as suas obras. Não é isso que está escrito na palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eles são pescadores de aquário. Existem falsos obreiros e falsos líderes no meio do arraial, que são obreiros fraudulentos, como Demas, como Alexandre Latueiro, Sambalate, Tobias, Gesem, Dotã, Corá, Abirão, Balaão, a lista é grande. Eles são mais perigosos, pessoas como minas perigosas que poderão explodir a qualquer momento. Como é que nós vamos deter
o controle da situação. Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa vontade, mas nós precisamos ser obreiros, que aprender a depender do Senhor. Como? Orando, jejuando, consagrando a vida. Deus vai nos livrando dessa situação. Deus vai nos dando graça para superar as ciladas que nos são armadas dentro da nossa casa, a igreja. Ainda mais inimigos internos em nosso meio, como houve no meio do povo de Deus liderado por Neemias. Muitos irmãos, entre aspas, exploram com serviços os nossos irmãos recém-chegados do Brasil e do mundo latino, pagando migalhas. Outros exploram no subaluguel de quartos. Outros vendem coisas velhas por preços exorbitantes. Por exemplo, carro, tocado a bardal para esconder a fumaça. Outros emprestam dinheiro com juros super altos. Ainda no arraial da cristandade, aqui e ali existe o que não devia, que são as chamadas panelinhas religiosas, o que é pura discriminação nossos irmãos. Muitos são tratados pela liderança da igreja com 2 pesos e 2 medidas. Foi assim na igreja primitiva. E é por isso que os apóstolos criaram o ministério diaconal. Está escrito que as viúvas dos gregos eram preteridas, enquanto as viúvas dos judeus eram bem cuidadas. E houve murmuração. Foi quando os discípulos disseram: não é bom que nós deixemos a oração, a consagração, para ir servir mesas. Vamos levantar 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que possam cuidar desse assunto. Foi quando surgiu o diaconato. No caso de Neemias, os irmãos judeus não aguentavam mais a exploração dos próprios irmãos e clamaram por socorro e misericórdia, pois os seus próprios irmãos estavam destruindo os seus sonhos. Muito sério, irmãos. Quando irmão na igreja procura destruir o sonho da igreja, o sonho dos irmãos, através de ardis, através de tantas coisas, disseminação de fuxico, fofoca, né? Hoje, a gente precisa dizer à igreja para não usar o Facebook, como é que é, Instagram e outros meios de comunicação de qualquer jeito. Tem gente que, sem autorização do pastor, fica expondo coisa da igreja em Facebook, né? Tem membros da igreja que escandalizam o ministério, a igreja, vai para a praia, aí fica lá posando, quase sem roupa, e põe no Facebook como se isso é vantagem, o que escandaliza o cristianismo. Pois Jesus, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, nos manda nos cobrir o nosso corpo com pudor, com decência. E ele diz assim: posso todas as coisas. Eu posso até ficar pelado, que Deus nos guarde. Mas eu não devo fazer isso. Eu posso passar no boteco da esquina e pedir um copo de 51. Mas eu não vou fazer isso. Ele diz: posso todas as coisas. Eu posso. Mas eu não devo, porque eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Você pode dizer amém por isso? Ele disse: eu não me deixarei me dominar por estas coisas, porque eu tenho em mim agora o domínio do Espírito Santo. Nós somos servos de Deus. E nós estamos, às vezes, padecendo com esse tipo de situação. É uma situação muito difícil. Eu me lembro que, no decorrer da nossa caminhada ministerial, aqui no Brasil, aqui na América, nós andamos chamando a atenção de alguém, membro da igreja, tanto homem como mulher, no sentido do comportamento na sociedade em que nós vivemos, para mostrar que a pessoa, em vez de estar glorificando o nome de Jesus, está glorificando o inimigo, está dando vazão para que o nome do Senhor e o Evangelho
seja vituperado, através do comportamento, através de comportamentos imorais, comportamentos indecentes e inconvenientes. Então nós precisamos ter cuidado, porque acontece isso dentro do nosso arraial. E muitas vezes nós ficamos apavorados, mas a receita é: vamos falar com Jesus, vamos colocar isso diante do Senhor, porque o nosso Deus, Jesus, é o dono da igreja. Quem pode dizer amém? Ele é o Senhor da igreja. E ele diz na palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas não para por aí, irmão. Não sei se eu estou falando demais. O diabo também tem usado falsos profetas. Você ouviu falar em profetada? Falsos mestres, para difundir o falso ensino e falsas profecias. Neemias não foi poupado disso, não está dentro do meu contexto, mas nós encontramos um tal de profeta Semaías, que foi pago lá pelos inimigos, para vir profetizar para Neemias, dizendo: vamos entrar no templo, porque eu tenho uma palavra de Deus para você, mas já vou adiantando a você, Neemias, eles vão vir matar você. A Neemias, que era um homem precavido, um homem de Deus, falou: negativo, não vou entrar no templo, para depois você me acusar que eu profanei o templo. E mandou aquele profeta cair fora. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós temos que ser educados. Mas a Bíblia diz lá, numa das cartas de João, que se alguém vier até nós e não trouxer a doutrina da palavra de Deus, nós não devemos receber nem na nossa casa. Porque se nós recebermos e dermos atenção a estas pessoas, nós vamos ter parte nas suas más ações. Então nós precisamos reconhecer que nós temos verdadeiramente, pela graça e misericórdia de Deus, líderes que nos ensinam a palavra de Deus. Mas de vez em quando tem alguém que é incauto e os falsos mestres alcançam, né? Tem uns falsos mestres por aí que batem de porta em porta e oferecem estudo da palavra de Deus para as pessoas. Eu queria vir na sua casa, eu queria estudar a Bíblia com você. Diga a estas pessoas: eu já tenho pastor, eu tenho igreja, e se eu tiver qualquer dúvida a respeito da palavra do Senhor, eu vou procurar o meu líder, eu vou procurar o meu pastor, para você não ser levado pelas falsas doutrinas, né? A síndrome do carro novo. Lembra da história do carro novo? Davi queria levar a arca de Deus para Jerusalém e inventa um carro novo para transportar a arca. A intenção era boa, mas é o tal do zelo sem conhecimento. Isso é que mata muita gente. É zeloso, mas não tem conhecimento. O que é que aconteceu? Deus expôs as entranhas de Uzá, porque os bois tropeçaram e ele pôs a mão para segurar a arca e Deus o fulminou. Porque além dele não ser levita, a arca estava sendo levada em carro de boi. Quando estava escrito pelo profeta Moisés que a arca teria que ser conduzida em varais e nos ombros dos levitas. A Bíblia diz que naquele dia entrou uma tristeza tão grande em Davi. Por que não leu a palavra? Por que não leu os relatos? Então nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes esse zelo sem conhecimento pode arruinar e ser tarde demais. Eu estava me lembrando, irmão, aquela estratégia dos gibeonitas. Se vestiram de roupa velha, pegaram o pão seco e bolorento e vieram ao arraial, em Gilgal, onde Israel estava acampado. E disseram: é o seguinte, nós ouvimos falar do Deus de vocês, e nós viemos de tão longe, saímos tanto tempo de uma terra tão distante, que o nosso pão já está bolorento. Os odres de vinho já está tudo arruinado. Olha a nossa roupa. E nós queríamos fazer paz com vocês, para adorar o mesmo Deus de vocês. E Josué, que era o líder, ao invés de procurar Deus sobre isso, que Deus daria o conhecimento, Deus revelaria que aquilo era uma mentira, era um engano, chamou os líderes das tribos
e acharam por bem receber aquelas pessoas com aquela história furada. Moral da história, a Bíblia diz que 3 dias depois, eles descobriram que aquele povo era vizinho deles ali. Aí alguém gritou, vamos matar, vamos acabar com eles. Negativo. Nós não podemos mais fazer isso, porque nós fizemos um juramento ao Senhor. Ao zelo sem conhecimento, deixou infiltrar no seu meio pessoas estranhas, que isso passou mais tarde a ser um aborrecimento, porque esse povo servia outros deuses. Ainda que se propunha a servir o Deus de Israel, aqui e ali tinha alguém lá com o seu balaim, aqui e ali tinha alguém lá com sua maneira de ser, e tiveram que aturar. Mesmo colocando eles para serem tiradores de água e rachadores de lenha, tinha que conviver com eles, com aqueles costumes dos seus antepassados, aquilo que nós ouvimos na pregação do nosso companheiro que nos antecedeu. É melhor ficar com a minoria, é melhor ficar com quem quer servir a Deus, é melhor contar com aqueles que você pode contar, do que você ter uma multidão. E essa história de dizer que voz do povo, voz de Deus, isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Voz do povo é voz do povo, voz de Deus é voz de Deus. Quer ver como eu lhe provo? A Bíblia diz que Herodes, eu não sei nem qual é dele, se é o Antipas, um Herodes, se era o Herodes grande, Herodes era título. Num dia lá de festa, ele vestiu as roupas reais, coroa de ouro na cabeça, levantou e fez uma prédica, um discurso extraordinário. Aí o povo começou a gritar, voz de Deus e não de homem, e todo mundo aplaudindo Herodes. E ele não deu glória a Deus, porque a glória ele estava querendo para ele. O que aconteceu? A Bíblia diz que o anjo do Senhor o feriu, e ele caiu morto e foi comido de bichos, ao vivo e a cores. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Não era o povo? Por que não era a voz de Deus? Porque essa história não existe. Muitas vezes, 2 estão com a razão, e 10 não estão. Você não lembra do caso dos espias? Que vieram de lá e difamaram a terra, informaram a terra, disseram a terra é muito boa, olha o cacho de uva, 2 homens para carregar num varal, só que tem um problema. A coisa lá é séria, porque lá só tem gigante. E aos olhos deles, nós somos como gafanhotos. E nós não podemos entrar lá, porque eles vão todos nos matar. Mas aí se levanta 2 homens fiéis. A Bíblia diz que esses homens eram tão fiéis a Deus, que dos que saíram do Egito, de 18 anos para cima, vamos colocar 2 milhões de pessoas saindo do Egito com Moisés. 2 milhões, vamos colocar, o pessoal diz 2 milhões, 3 milhões, eu vou colocar 2 só. Dos de 18 anos para cima, os únicos que entraram na terra prometida, foi só esses 2 homens. O tanto que o caminho do céu é estreito. Só entrou Josué e Calebe. Nem Moisés, o líder, não entrou, nem o sumo sacerdote Arão, seu irmão, não entrou, nem Miriam, a irmã de Moisés, não entrou, que era profetisa. Porque Deus tem compromisso com quem é fiel. Por isso que o nome Neemias é aquele que Deus consola. Sabe por quê? Porque nós podemos ter inimigos internos, e muitos, e vai continuar tendo. Só que Deus levanta servos e servas valorosas dentro da igreja, para estar do lado do pastor e da liderança, para ser refrigério. Você não é só inimigos internos, você tem amigos também. Você tem amigos, aleluia, que na hora de chorar, choram com você, que na hora de pelejar, ainda que não sejam muitos. Você se lembra? Quando Deus quis ganhar a batalha contra os midianitas, contra os do Monte Seir, contra os do Oriente, que ele chega através daquele anjo, que ali tudo indica que era a presença do Senhor, e vê Gideão malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de malhar uvas, de pisar uvas. Mas por que ele estava malhando no lagar? Para esconder dos midianitas. A Bíblia diz que tudo que Israel produzia, os midianitas vinham e tomavam tudo. Se eles plantavam, na hora de colher, eles chegavam como gafanhotos e colhia tudo, tomava tudo. E Neemias está ali, aliás, Gideão estava lá. E de repente o anjo do Senhor aparece e diz: varão valoroso,
vai nessa força. Continua firme. Porque Deus é com você. Como que Deus é conosco? Olha a situação que nós estamos. Tudo que a gente faz, os bandidos vêm e levam tudo. Olha a situação que nós estamos. Eu sei que os nossos antepassados relatam os feitos que Deus deu a Israel no passado. Passa o Mar Vermelho, tira a água da rocha, manda maná do céu durante 40 anos, manda cordonizes. Só que agora o Senhor nos desamparou. A gente escuta essas histórias, mas a nossa geração não está contemplando mais essa proteção que Deus dava a Israel no passado. Aí o anjo começa a conversar com ele, aceita uma dádiva dele, mostra que ele é o anjo do Senhor, e Gideão fica animado. Mas esse Deus é tão bom, que mesmo diante da nossa incredulidade no trabalho, na obra, Ele traz provas de que Ele nos ama, de que Ele nos ajuda. Na última hora já de começar a batalha, Deus resolve dar mais uma visão da confirmação de que Ele estava com Gideão. Nós estamos falando de Neemias, mas nós estamos colocando aqui ali o exemplo. A Bíblia diz que Deus disse para ele: vai até perto da guarda lá, com o teu moço, e você vai escutar o diálogo entre os inimigos. Aí tinha lá um guarda falando com outro guarda. Eu tive um sonho ontem à noite. Que sonho? Eu sonhava que via um pão de cevada rodando, que nem um exército de helicóptero, né? No céu. Chegava, batia na tenda do general do nosso exército, ela virava de perna para o ar. Aí o outro dava interpretação. E eu sei o que é isso. O que é? Isso é a espada de Gideão. Não vai sobrar ninguém aqui para contar a história. E aí, a Bíblia diz que Gideão glorificou o nome do Senhor. Esse Deus é tremendo, irmãos. Ele nos avisa, irmãos. Ele fala por sonho, Ele fala por visão, Ele fala por profecia. Nós não apoiamos profetada, mas profecia de Deus é bem-vinda, porque Deus fala com o seu povo ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Quantas vezes Ele nos fala, e às vezes Ele fala e se torna um mistério. E eu aprendi o seguinte: todas as vezes que Ele falar conosco que a gente não entender, a gente volta a bater na tecla e insistir para ter a revelação, para saber o que significa aquilo. Tem vezes que a gente sonho tão absurdo, que a gente diz: mas isso não tem cabimento. E eu não pensei nisso, eu não dormi com barriga muito cheia, só na EBO, que a gente come muito, né? Toda hora. E por que eu sonhei isso? Mas naquilo ali deve ter um mistério. Se é sonho de Deus, e nós pedimos uma explicação, Ele traz a revelação. Você já imaginou, irmãos, espiga seca comendo espiga cheia? Vaca magra comendo vaca gorda? Isso não existe na prática real do dia a dia. Vaca comendo vaca, espiga comendo espiga. Mas quando Deus quer que as coisas aconteçam dentro daquilo que Ele planejou, e coisas extraordinárias acontecem. Amém? Olha o que aconteceu. Deus queria colocar José no trono. E quando Deus quer fazer alguma coisa, está escrito: operando Ele, quem impedirá? Aleluia! Porque um dia Deus queria fazer com que seus irmãos viessem comer na sua mão os sonhos de Deus, dado a Ele. Sonhou atando feixes no campo. E quando Ele disse: os feixes de vocês se inclinavam ao meu, desencadeou uma perseguição, um ódio sem precedentes. Tem irmão que na igreja, irmão, que não são convertidos ainda, que não nasceram de novo, que o irmão não pode receber uma bênção, que isso é ofensa. Quando não diz: não, se ele comprou esse carro ou essa casa, eu vou comprar um igual. Minha, por que eu não posso comprar? Eu vou comprar também. A tal da inveja, o tal do rancor. Mas como é que ele pôde? Como é que pôde? Questiona. Enquanto a Bíblia nos diz: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Vamos ter alegria quando o nosso irmão prosperar.
Vamos chorar com o nosso irmão quando o nosso irmão chorar. Vamos ser amigos de verdade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, Neemias sofreu muito diante dessas perseguições internas. O apóstolo Paulo vaticinou que temia que após a sua partida, lobos vorazes se infiltrassem entre o povo de Deus e não poupariam o rebanho e buscariam levar discípulos após si. Paulo escreveu isso, irmão. Eu temo que depois da minha partida se levantem lobos no meio do rebanho e que não vão poupar o rebanho. Lobo não dá certo com ovelha, não. E nem bode. É complicado. Não é? O que o lobo está pensando? Chape de ovelha. Chega a adoça a boca, né? É a mesma coisa de alguém querer colocar a raposa no puleiro das galinhas. Vou colocar essa raposinha, ela que vai cuidar. Não funciona. A Bíblia diz que nós precisamos, como obreiros de Deus, ter coragem e lançar fora as raposinhas, porque a seara, a vinha está em flor. E o que as raposinhas fazem? Destrói a floração, destrói os novos convertidos, acabam com aquilo que a igreja ganhou. Ganhar pessoas para Cristo não é coisa fácil. E muitas vezes, irmãos, dentro da própria igreja, tem os que estão aliados ao pastor para ganhar, mas tem aqueles que estão aliados para colocar fora. O irmão chega hoje, a irmã chega hoje, se converte, e o pastor está dando tempo, ela vai observando como é que é o porte das irmãs. O irmão se converte, e o pastor está deixando ele observar como é o porte dos irmãos. Nós tivemos na Santa Ceia passada aqui, não, Santa Ceia passada não, foi em julho, parece, Santa Ceia nossa, que nós batizamos aí 20 pessoas aqui, juntando as nossas congregações, 20 pessoas. E cada igreja, irmão, tem o seu pacto. Nós temos um pacto do Belém. Nós não estamos criticando a igreja de ninguém, mas nós temos a nossa maneira de ser, no que diz respeito aos usos e costumes. Você não vai ver, não temos nada contra, um pastor do ministério do Belém usando barba, por exemplo. Porque todo mundo já sabe que não é normal para nós. Eu sei que outras igrejas também não usam. E tem igreja que usa. Nós não estamos pregando costume, não, nós estamos citando. E aí, pastor Joel, no meio daqueles que vieram se batizar, veio um irmão de uma congregação, que a barba dele era igual a barba do Barba Negra, né? Ou então daquele da Guerra dos Canudos, esqueci o nome dele. Guerra dos Canudos, Antônio Conselheiro. Aí alguém me procurou, e agora, pastor, como é que faz? Eu consultei com o pastor dele, falei, o senhor não falou com ele, meu amigo? Não explicou isso para ele? Não, pastor, não expliquei porque ele decidiu se batizar e está na igreja lá vendo tudo como é que é. Aí eu pensei, orei a Deus, falei, deixa ficar. Só que tem um detalhe, quando voltar para a congregação lá, você explica direitinho para ele. Deixa ele com essa barba dele, porque se nós for evitar dele batizar, ele pode se desviar e nunca mais ir para a igreja. E eu não quero ser responsável pela alma desse homem barbudo. Eu quero que ele verdadeiramente se converta para ir para o céu. O senhor promete para mim que quando se voltar para a congregação, você explica para ele? Porque nós podíamos agora arrumar um barbeiro aqui, descer lá para o basement, tem um basement aí, ou uma faca, né, de dar uma melhorada lá. Mas isso não vai resolver, não, isso vai causar problema. Então, às vezes, irmão, o pastor, que Deus deu uma certa visão, está esperando que aquele novo convertido, a nova convertida, ela começa a ver o porte das irmãs, vai começando a mudar a roupa. Mas se no dia seguinte, o pastor está esperando, aí chega o irmão, desautorizado, e que às vezes não ora, e fica de olho na igreja só naquilo que ele acha que é a concepção dele, aí chega, você não pode estar usando essa roupa aqui não, viu? Você não pode ser assim. Aí a pessoa vai embora, nunca mais volta na igreja. Ou seja, tem alguém lutando para tirar as almas do inferno,
e tem alguém devolvendo de novo, jogando fora. Então são inimigos internos que a igreja tem. Pessoas que, ao invés de ajudar, estão na igreja como pedra de tropeço, procurando atrapalhar. E nós precisamos ter cuidado, porque senão nós estamos construindo o muro, como Neemias, mas se nós não estivermos atentos, nós estamos indo construindo, e vem alguém atrás desmanchando tudo. Quando nós chegamos lá na frente com o muro, atrás não tem mais nada. Ou seja, nós estamos fazendo com as mãos e chega alguém e desmancha tudo com os pés. Nós temos que ter paciência, ter visão e paciência. Para isso existe o discipulado da igreja, que ensina cada dia como o crente molda o seu caráter. Se roubava antes, não rouba mais. Se mentia antes, não mente mais. E muitas vezes tem pessoa que passa tempo na igreja, anos na igreja, até se converter de fato e de direito. Você pode dizer amém, irmão? Então nós temos inimigos internos. E essa foi a pior dificuldade de Neemias. Porque com os internos, os externos, era a espada. A Bíblia diz que eles construíam com a mão e a espada estava na outra, não é assim? Mas com os de casa, os internos, não é com a espada. No sentido físico eu estou falando, na força do braço. Pode ser até com a espada, mas a espada é de Jeová, chamando e mostrando e aconselhando. Não é com a força do braço. Mesmo nós sabendo que Neemias teve oposição externa e interna, Deus também lhe deu líderes fiéis. Isso nos consola, isso nos alegra. Não foi o que aconteceu com Moisés? Você viu a situação? Todo mundo chegou de fome na terra. Mas só Josué e Caleb ficaram do lado de Moisés. E falaram em apedrejá-los. A glória do Senhor desceu e impediu, porque Deus protege quem é fiel. Então defenda o seu pastor, defenda o seu líder, defenda os interesses da igreja. Não se deixe levar por fofoca, por conversa fiada, por mexerico, e nem por estar expondo coisas da igreja em Facebook, em FaceTime, time não sei o que e tanta coisa, né? Ou então usando o próprio celular para estar falando da vida das pessoas, mexericando, não. WhatsApp, zap, né? E vai. Apesar da peleja de Neemias com os inimigos internos e gratuitos, Deus lhe consolou e o ajudou, como ajudou Moisés. Haviam fortes causas para estes acontecimentos. Por que está acontecendo? Alguém tomando os olivais, alguém tomando as vinhas, alguém tomando as terras e alguém levando até os filhos e filhas. Recebendo em dívida, eles se tornavam agora escravos. Por quê? Primeiro, Jerusalém era isolada comercialmente de outros povos. Jerusalém estava isolada. Ela não mantinha prática comercial com outros povos naquela época. O trabalho de reconstrução dos muros de Jerusalém resultou na escassez da produção agrícola, pois os agricultores abandonaram a lavoura e se envolveram na reconstrução dos muros. Alguém que devia estar lá na roça deixou para vir ajudar, porque não eram muitos judeus que estavam ali. Nos lembra que houveram várias levas? Muitas pessoas não tinham dinheiro para comprar cereais e hipotecavam suas casas, suas terras e suas vinhas. Outros não tinham dinheiro para pagar os impostos do rei da Pérsia e tomavam dinheiro emprestado. Resultado, à medida que o tempo passava, essas pessoas continuavam sem ter dinheiro. E os credores de hipotecas e empréstimos do dinheiro vinham e tomavam suas casas, suas vinhas e, por último, os próprios filhos eram entregues como escravos para pagar dívidas. Não se lembra da história da viúva? O esposo morreu e ele era um líder dentro do colégio do profeta Eliseu, colégio de obreiros. Morreu. E os credores vieram receber, ele tinha tomado dinheiro emprestado, e agora os credores vieram receber, a viúva não tinha nada. E eles disseram, olha, nós vamos lhe dar um prazo aí,
Nós vamos voltar tal dia, e se você não tiver o dinheiro, nós vamos levar os seus filhos para serem escravos. Não conhece a história. E a mulher, Deus fez ela se lembrar do profeta Eliseu. Não conhece a história, né? Que foi o socorro para não deixar os seus filhos virarem escravos. Irmãos escravizando irmãos. Lemos que quando Neemias ouviu a queixa e o clamor dos pobres, ele afligiu a sua alma. O verdadeiro obreiro, quando fica sabendo de alguma injustiça com membros da igreja, ele aflige a sua alma. Muitas vezes chora aos pés do Senhor. Nós estamos direto com desafios. Sempre tem alguém da igreja que está chorando. E nós precisamos chorar com estas pessoas, irmãos. E Neemias ficou aflito. E nós lemos que ele tomou uma decisão. Ele enfrentou corajosamente esta questão. Promoveu uma reunião com o povo, com os magistrados, com os sacerdotes. E fez com que eles, os ricos, que estavam explorando os pobres, tomasse conhecimento de que isso era pecado. Nós, como líderes na igreja, como pastores da igreja, nós não podemos dar trégua ao pecado. Pecado é pecado, pecadinho e pecadão, tudo leva para o inferno. O que nos lava e nos purifica disso é o sangue de Jesus. Mas nós precisamos combater o pecado. Por isso é que Paulo diz, combati o bom combate. Acabei a carreira, ou seja, eu fiz o que tinha que ser feito. O meu tempo acabou. Mas agora eu estou esperando a recompensa, que é a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a tantos quanto amarem a sua vinda. Quem é que ama a vinda de Jesus? Diga glória a Deus. Então tem coroa, aleluia. Tem mérito, tem reconhecimento. Tem luta como teve Neemias. Ele mesmo deu exemplo, abrindo mão de tributos que tinha direito como governador. Ele era governador, irmãos. Incentivou que fossem devolvidas as terras vinhas e que os irmãos que foram escravizados fossem postos em liberdade. E os ricos credores concordaram em atender. Então ele determinou que os sacerdotes e juízes acompanhassem estas causas. Por esta razão, Neemias é considerado um líder modelo de integridade através de seu próprio exemplo e sacrifício. Aqui eu faço uma pergunta e eu mesmo respondo. Qual a razão deste TBO e deste tema? Levantemo-nos e edifiquemos, baseado no estadista Neemias, no livro do estadista Neemias. Claro que é para servir de exemplo para nós, obreiros do Senhor, nosso Deus. Seguindo o exemplo do caráter de Neemias como líder, também nos empenhemos na liderança que exercemos diante de Deus e do povo que Ele nos deu para cuidar. Precisamos liderar com a mesma integridade moral e espiritual de Neemias. Necessitamos sermos corajosos como Neemias e não fazermos vista grossa ante o pecado que tão de perto nos rodeia. É fácil dizer para os outros, não faça isso, não faça aquilo. Mas a Bíblia ensina que do jeito que eu tenho que ensinar que alguém não deve fazer, eu preciso ser o exemplo. Os fariseus, está escrito que eles atavam pesados fardos e colocavam sobre as pessoas. Ensinavam as pessoas a lei, mas eles mesmos não queriam cumprir a lei. É igual alguém que diz, né? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Isso é hipocrisia, irmão. Do jeito que nós ensinamos, nós temos que ser exemplo na prática. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu li uma vez um provérbio interessante que dizia: o caminho do fracasso é querer agradar a todo mundo. Neemias é o tipo de obreiro conservador da doutrina e dos bons costumes. Somos obreiros para agradar a Deus e não o povo. O nosso pastor sempre nos lembra que Deus dá pastores às igrejas, mas não dá igreja a pastores. Pastor que se apaixona pela igreja
precisa lembrar que o esposo da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Está se apaixonando pela mulher dos outros, né? Jesus é o esposo da igreja, ela tem dono. Amemos os irmãos, cuidemos bem da igreja. Estou terminando. O negócio foi para frente e sumiu tudo. Só Jesus na causa. Ai, Jesus. Amemos os irmãos, cuidemos bem da igreja do Senhor, pois um dia nós vamos prestar contas ao Senhor. Eu achei interessante a oração de Neemias. Sabe o que ele disse? Senhor, ó Deus, lembra-te de mim para o bem. O que ele estava dizendo? Senhor, tu conheces a minha integridade moral e espiritual. Eu fiquei lembrando, irmão, de Ezequias, diante desta oração. A Bíblia diz que o profeta chegou e disse, olha, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. O rei estava na cama, estava doente. Ele não tinha nem condição de se ajoelhar. Mas a Bíblia diz que ele rolou o corpo e se virou para a parede, chorou e disse, Senhor, sê servido, Senhor, de te lembrares que eu tenho andado na tua presença, que eu tenho procurado ser fiel ao Senhor. E Deus olha os registros e vê que Neemias tinha razão na sua integridade moral e espiritual. A Bíblia diz que o profeta ainda estava no pátio do palácio. Aí Deus diz para Isaías, Isaías, pois não, Senhor, volta lá. E diz ao profeta Ezequias, ó irmão, diz ao profeta Ezequias, que eu ouvi a sua oração, eu ouvi. Mas a altura que está Deus, irmão, a distância. Mas ele disse, eu vi também as suas lágrimas. Volta lá e diz para ele que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Era para morrer, mas quando Deus ama o líder que é fiel e cuida com cuidado do rebanho, ainda que Deus dê uma sentença que pode encurtar os nossos dias, Deus pode mudar isso. Deus quebra esse cativeiro, e Ele é quem dá a vida, é Ele quem enlarguece. A vida está nas mãos de Deus. E Ele dá vida a quem Ele quer dar vida. Ele é que é o Senhor da igreja. Você pode dizer amém? Ele é o Senhor. Ele que tem para dar, irmãos. Não somos nós. O salmista disse no Salmo 40, verso 17, e eu fico muito feliz com isso. Consciência daquilo que ele sabia que era. Eu sou pobre e necessitado, vírgula, mas o Senhor cuida de mim. Essa é a diferença. Eu sou pobre e necessitado. Isso envolve muita coisa, porque está escrito que bem-aventurados os pobres. Eu sou pobre e necessitado. Fica imaginando, irmão, Jesus como homem não tinha nada. Ele disse, a raposa tem covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Você se lembra, na hora de pagar o imposto? Ele não fez mágica. Que ele podia esfregar as mãos e ter a moeda na mão. Não, Pedro, pega o caniço, vai lá, pega o primeiro peixe que subir, no anzol, tira o estátua e a moeda que está na boca dele e paga o imposto por mim e por você. O jegue que ele andou montado não era dele. O cenáculo, onde teve a última Santa Ceia, não era dele. A canoa que ele usou para pregar o povo que estava na praia, não era dele. Tem mais alguma coisa que não era dele? Os pães e os peixinhos que ele multiplicou, não era dele também. Era do menino que estava lá. O sepulcro não era dele. Mas acabava como Deus sendo tudo dele. Eu estava imaginando, aquela cruz, aquela árvore, que foi a cruz do Senhor, foi Ele que criou aquela árvore. Foi Ele que fez ela brotar. Ela estava preparada desde a fundação, quando Ele fundou a terra e determinou que houvesse árvores e plantas e vegetação. Aquela árvore cresceu e chegou o dia dela ser cortada.
para crucificar o Criador de toda a natureza, de todas as coisas. Amém? Então, irmãos, nós temos que entender, Neemias teve inimigos internos, como nós temos também. Quem é o pastor que levanta a mão e dizer que não tem ninguém que é contra ele na igreja, ou que já foi, ou que já aprontou? Pastor Joel, aqui não tem, né? Se fosse contar as rebeliões que o pastor Joel já enfrentou e tem enfrentado, se fosse um líder que não confiasse em Deus, já tinha largado essa obra há muito tempo. Porque se levanta tanto inimigo gratuito, né, pastor Joel? Tantos inimigos que inventa conversa. Agora mesmo vai ter a convenção geral, irmão. Eu posso dizer isso, pastor? Vai ter a convenção geral no domingo. E tem gente desesperada, usada pelo diabo, já dando até a quantidade do percentual e inventando mentira. Um pastor me contou que alguém, agora só tem um candidato, você sabia? Não. É porque o pastor José Wellington Júnior retirou a candidatura. Tu já pensou um negócio desse, irmão? Boato. É igual a história da raposa. Se esse muro for levantado, até a raposa que passar derruba. Ou seja, quando Satanás não pode, ele inventa fofoca, inventa história, inventa mentira. Só que tem um detalhe. Eu fico imaginando a integridade do pastor José Wellington. Gente posa no Facebook, mentira contra ele, fala mal dele, inventa tanta coisa. Eu nunca vi uma resposta no YouTube do pastor José Wellington. Sabe por quê? Porque eu lendo um livro, eu não sei quem escreveu, não lembro, mas ele diz que nós estamos tão ocupados com a obra de Deus, que nós não podemos parar para jogar pedra em cachorro que ladra. Outro disse assim, cão morto não se chuta, se enterra. Porque não merece nem ser lembrado. Porque nós temos tanto compromisso com a obra, que nós não podemos perder tempo com esse tipo de coisa. Sabe por quê? O desespero transforma coisas em mentira para tentar ganhar ibope, ganhar voto. Mas isso não funciona. Porque servos de Deus que confiam em Deus não está correndo atrás destas coisas, desse tipo de politicagem. Sabe por quê? Ele tem um compromisso com Deus. Se Deus quiser colocá-lo lá, Deus coloca. Ele é o dono da obra, é o dono da causa. E quando Deus quer, não tem quem possa impedir. E operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Nós terminamos aqui o nosso tempo já. E nós vamos continuar orando. Senhor, lembra-te de nós pastores, do teu rebanho para o bem. E quando aparecer o sumo pastor, recebereis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5 e 4. Ele vai aparecer, ele está voltando. E cada um vai receber o seu galardão, a sua recompensa. Trabalhe para Deus, faça o que tem que ser feito. Não fique perturbado com oposição interna. Não fique perturbado com inimigos internos que estão na igreja, procurando uma chance de apanhar o pastor pelo pé. Uma armadilha. Não, confie em Deus. Ele vai livrar você. Ele vai lhe proteger. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastor Salmão.